Bom, e hoje à tarde, a comitiva de parlamentares brasileiros que está em Washington, nos Estados Unidos, para levar ao Congresso americano denúncias sobre violações aos direitos humanos que ocorrem no Brasil, fez uma coletiva de imprensa. Na área externa do Capitólio, Eduardo Bolsonaro mencionou a violação da liberdade de expressão e a perseguição a políticos e jornalistas aqui no Brasil. That all this oppression and cruelty is just a step towards the ultimate goal, to imprison my father, the president who dared to put the interests of Brazilians first. My father is now prosecuted and slandered in the most various ways. My father is also accused of attempting a coup d'etat when he was no longer president. The judiciary, appointed by the Communist Party in power, want us to believe that my father waited to leave power and, when he no longer had the armed forces under his command, attempted a coup d'etat with elderly and unarmed women, all of this thousands of kilometers away from Brazil, when my father was in vacations in the United States. Going to the end, they want us to believe, Mr. Chris Smith, that women, elderly ladies, and all kinds of ordinary citizens, unarmed, are a danger to the rule of law. And those violating the rights and fundamental guarantees are the saviors. Brazil, unfortunately, is not a democracy anymore. Amanhã, o deputado Eduardo Bolsonaro vai se reunir com Donald Trump na Flórida. No encontro, o deputado e a comitiva de parlamentares vão falar sobre a situação de brasileiros exilados no exterior. Bom, Silvio, hoje estava marcada uma audiência no Congresso americano, né, com essa equipe de parlamentares, mas, em razão do veto, esse encontro foi adiado. Mesmo assim, os parlamentares tiveram aí uma agenda com outros políticos, jornalistas. Acompanhamos um trecho dessa coletiva de imprensa que foi concedida pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Ao lado do deputado estava ali Bia Kicis, anotei também Marcel Van Hatten, Mário Frias, André Fernandes, Paulo Bilinski. O que você destaca aí desse trecho que nós trouxemos aqui do deputado Eduardo Bolsonaro nessa coletiva de hoje, Silvio? Bom, em primeiro lugar, reforçar que o veto é estranhíssimo, porque estamos falando, e isso foi comentado aqui no programa ontem, dos Estados Unidos da América, de um país que é o símbolo da liberdade, sobretudo, e uma audiência marcada para expor o que está acontecendo no Brasil. É um gesto importante o que essa comitiva de deputados federais do Brasil faz, que é levar para fora das nossas fronteiras um retrato fiel do que acontece aqui e que não é retratado pelos jornais tradicionais, pelas emissoras tradicionais brasileiras. Só que uma voz praticamente única na imprensa, uma voz independente, a Revista Oeste, não só transmite esse tipo de conteúdo, como mostra diariamente aqui no nosso programa, no nosso site revistaoeste.com, na nossa publicação para assinantes, que os pilares da nossa democracia estão abalados e não é de hoje. E a responsabilidade por isso é o avanço de prerrogativas constitucionais por parte de um dos três poderes, o judiciário. Há sim hoje uma perseguição contra um espectro político que é o espectro definido como direita, como centro-direita e maltratado como extrema-direita. Eu repito o que disse no comentário anterior, porque extrema-direita é uma forma pejorativa de se referir a quem está do lado de lá. Aqueles que estão do lado de lá desse consórcio de governança do Palácio do Planalto e do Judiciário com o aval da velha imprensa. É o lulismo, é o pessoal da democracia relativa. Democracia para eles e para os outros, perseguição. Essa é uma palavra que deve ser repisada diariamente, perseguição, porque é isso que acontece. Esse inquérito, por exemplo, Matriz, completa 5 anos neste mês, esse mesmo que o ministro Gilmar Mendes fez menção e que o ministro Dias Toffoli, quando presidia a Suprema Corte, abriu e delegou ao ministro Alexandre de Moraes. E inquérito é algo que não é preciso ser jurista, não é preciso ser profissional do direito para entender que inquérito é aberto quando se tem indícios. Apura, tem começo, meio e fim. Se não encontra algo definitivo,
encaminhe-se para o arquivamento. Não foi o que aconteceu. Tornou-se uma espada apontada para o pescoço de qualquer voz que se levante, seja na imprensa independente, seja por parte de influenciadores digitais, por parte do empresariado e por parte também da classe política. Quem se levanta contra esse consórcio, contra o lulismo e a democracia relativa é punido e perseguido. Faz muito bem esse grupo de deputados em levar essa mensagem lá fora e finalizo. A imprensa internacional, de alguma forma, está entendendo o que está acontecendo no Brasil. Jornais dos Estados Unidos e algumas publicações da Europa já despertaram para o que está acontecendo no Brasil. É uma medida importante essa. Pois é, Piotr, o deputado Eduardo Bolsonaro finaliza dizendo que o Brasil não vive mais uma democracia, está levando essa mensagem aí internacionalmente. Eles estão aí num grupo de parlamentares em Washington, nos Estados Unidos. Qual a relevância dessa mensagem ser passada aí agora para os Estados Unidos, para a imprensa internacional? O que é possível fazer nesse atual momento tão delicado que o Brasil está passando? Primeiro que a democracia modelo do mundo, a americana, vai precisar prestar contas a si própria, primeiramente. Porque justificar o mundo por que se suspendeu, se adiou, é uma reunião com parlamentares de uma nação amiga, de parlamentares que têm representação institucional e foram conversar com os seus pares no Congresso americano. Suspendeu-se por qual razão? Qual o motivo de não ouvir? Os americanos interferem, e a expressão é essa, interferem em quase todos os países onde, por exemplo, eles discordam do modelo democrático que eles têm, que sim, é muito grande, muito importante, sólido, embora esteja sob ataque recentemente, e a gente vê um mau exemplo agora desse parlamentar democrata que conseguiu suspender essa reunião, mas eles interferem em todo mundo onde, por exemplo, aquilo não se parece com a democracia americana. Nesse momento, primeiro é preciso esperar o que os americanos vão dizer para si próprios, porque para o mundo o exemplo ficou ruim. Agora, do ponto de vista do Brasil, é importante porque, independentemente da presença dessa audiência dentro do Congresso americano, é um gesto de denúncia ao mundo do que está acontecendo aqui. Nós temos, sim, censura prévia no Brasil, decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral na última eleição. Censura prévia na Constituição. Basta um mínimo de língua portuguesa para entender que ela veda a censura prévia. Temos sim presos políticos, temos sim inquéritos sem fim, temos sim autocensura das pessoas com medo justamente de serem punidas por decisões completamente arbitrárias, sem direito ao contraditório, porque normalmente vão presas. E temos jornalistas sim vivendo no exterior. Isso se chama muito claramente de pessoas que estão exiladas, não tem outro nome para isso daí. Pessoas que perderam o passaporte. Por que perdeu o passaporte? O ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, pediu uma autorização agora para o ministro Alexandre de Moraes para atender a um convite de um chefe de Estado, no caso Benjamin Netanyahu, para visitar Israel, porque o passaporte foi apreendido. Qual é a razão de se apreender um passaporte de um presidente que tem? Aqui, um ex-presidente que tem endereço conhecido, ou seja, permanece no país, voltou depois do seu, podemos chamar, autoexílio que se deu logo no final do seu mandato. É óbvio que não há uma democracia, não nos trâmites e no conhecimento que tínhamos pacificado na Constituição brasileira. Augusto. Olha, é o deputado do Partido Democrata que impediu. Veja bem, o Partido Democrata existe nos Estados Unidos. Eu imagino que eles apoiem o Biden. O presidente pertence ao partido, foi eleito por eles, etc. O Biden, ele ajuda a Ucrânia, o governo Biden. O Lula é a favor da Rússia, justificou a Rússia. Os que estavam lá, não. Os deputados brasileiros, não. Esses deputados, eles apoiam os Estados Unidos. O governo Lula apoia a China. Em qualquer tipo de discordância, ele toca, como já mostrou sua simpatia pela China, o presidente Lula, lá, com aquelas declarações que deu. Os Estados Unidos têm como um dos principais inimigos, por decisão desses inimigos, o Irã.
e o Brasil recebe navios iranianos. Esses deputados, eles são americanos ou estão contra o país em que nasceram? Eu estou muito espantado com certas atitudes da chamada esquerda americana. Estão ficando parecidos com o que é de pior no mundo, que é a esquerda cucaracha, aqui do Brasil. A brasileira, sobretudo. Né? Eles estão apoiando tudo que está de errado. O Celso Amorim poderia perfeitamente ser indicado pela bancada do Partido Democrata, que concordou com esse deputado, como um chanceler americano. Vai ver, ele engana no inglês ali, por aí. Só fazer uma menção, o Caute está aqui. Nós temos, a esquerda brasileira, por esse lado, é até fenomenal. A esquerda europeia acha que a esquerda latino-americana é igualzinha a ela. É surreal. Teoricamente já é uma afronta, na prática mais ainda. E os americanos estão copiando a prática da esquerda latino-americana. Não dá para entender. Um país que tem no seio a lógica democrática, né? Desde a sua independência, copiar a esquerda latino-americana, o PSOL brasileiro é um negócio que realmente chama atenção. Augusto, só aproveitar, você quer comentar, Carlos, rapidamente? Preciso chamar um intervalo. Não, eu só concordo plenamente. Isso demonstra como o problema democrático não está só aqui no Brasil, está lá também, né? A degradação da democracia por lá também e o empobrecimento do debate. Mas assim, o problema da esquerda europeia, em geral, é que olha para a esquerda latino-americana com aquela questão do mito do bom selvagem, sabe? Fala, não, que coisa linda, maravilhosa, essa esquerda latino-americana. Vocês não entendem que aqui é muito brutal o negócio, não tem essas nuances. Então, a mídia europeia adora o Lula, adora Hugo Chávez, adora... Então, é um problema assim, eles ficaram no Rousseau ainda e não evoluíram na visão de mundo, entendeu? Esse é o problema da esquerda europeia, estão vivendo ainda no hiperurânio e não chegaram ainda, muitas vezes nem visitaram jamais essas terras para entender como é que funciona o jogo por aqui. Só queria aproveitar para fazer um esclarecimento. A Wanda Medeiros disse aqui no chat: Augusto, estou contente de te ver hoje no programa. Vi ontem uma postagem dizendo que iam te proibir de fazer o programa, graças a Deus foi fake news. É um vídeo que circula há muito tempo, dizendo que o STF, o ministro Alexandre de Moraes, teria te proibido de trabalhar como jornalista. Então é importante a gente esclarecer aqui, porque vira e mexe esse vídeo, volta a circular. Então é uma mentira, estamos aqui esclarecendo a situação, né, Augusto? É evidente que quem solta aquele programa, não vamos impedir isso, é evidente que são pessoas ligadas ao lado que eu combato, né? Imagina. Eles ficam fazendo isso e agora está se tornando cada vez mais frequente. Cada 15 dias aparece, as pessoas perguntam, isso aqui é verdade? Não, não é. Não é. Nem será. Não vai aparecer, não.